Deixa eu voltar a falar sobre o assunto lá daquela luz do sítio, lá no Rio de Janeiro onde eu estive, né? Eu conversei lá com um ufólogo, o Orlando Barbosa. O Orlando é um pesquisador que há mais de 30 anos pesquisa sobre esse assunto de ETs e tal. E ele estava comigo lá no sítio. Então vocês vão ver agora o ufólogo do Rio de Janeiro, na opinião dele, se é ou não. O que é essa luz? Veja. Fala, querido. Tudo bem? Pesquisa fenômenos espaciais, objetos, luzes, discos voadores, há quantos anos? 30 anos. Isso acompanhando a carreira de biólogo, né? Como pesquisador e educador, né? Nós já vimos muitas coisas interessantes, mas eu acho assim, vamos partir da hipótese que realmente pousou aqui, que eu acredito particularmente como pesquisador que esse objeto esteve aqui. Antes de tudo, o vídeo é verdadeiro? Eu acredito que sim. Acredito, para mim, como jornalista, é pouco. Por quê? Porque tem muitas fraudes. Existem vídeos fraudulentos rodando pela internet e que tentam até confundir e enganar pesquisadores como você. Com certeza. Tem gente que manda muito dizendo que e balões, efeitos que hoje o computador. Esse vídeo teve algum efeito, foi trabalhado, a autenticidade desse vídeo? Olha, na minha opinião e de outras co-irmãs, outras emissoras também estiveram analisando o fato, todas elas foram unânimes dizer o seguinte, né? Não há a menor possibilidade de haver nenhum tipo de fraude nesse vídeo. E eu passo muitas horas ao dia analisando, tentando encontrar alguma coisa de errada. Eu posso falar para o senhor que eu fiquei 4 dias, mais de 4 horas por dia vendo esse vídeo? Pois é, você ficou 4 horas por dia, às vezes eu perdi uma noite inteira, ou noites inteiras olhando aquilo, porque acima de tudo, ufologia é um assunto sério, né? E a revista UFO tem credibilidade justamente porque quando vem com algum tipo de notícia, ou é uma fraude ou é um vídeo verdadeiro. Não existe, né? Meio termo. Não existe meio termo. Aliás, hoje em dia, meu querido, nós ufólogos não estamos tão preocupados em provar se existe ou não. A portaria ministerial da Força Aérea Brasileira, né? E que admite a existência de UFOs, dá todo o embasamento para continuar afirmando que os UFOs são reais. Agora, hoje em dia a nossa maior preocupação é justamente pegar os embusteiros, né? Graças a Deus são poucos, porque, como você mesmo colocou, às vezes há erro de interpretação de um determinado fenômeno que esteja ocorrendo. Muitas pessoas também me procuram, às vezes também com balões, né? Com efeitos de estrelas e outras coisas, achando que o fenômeno é real, é UFO e não é. Correto? Então hoje a nossa preocupação é justamente separar o joio do trigo, tá? Com seriedade, com responsabilidade, né? E é isso que a gente já está fazendo há mais de 30 anos. O que, na sua opinião, aconteceu aqui? Eu creio que esse objeto pousou, tá? Eu não sei te dizer qual o interesse. Eu também aqui não vou me precipitar em dizer que as galinhas estão morrendo por causa disso. Tá? Existem pestes viárias que são capazes de dizimar um galinheiro em questão de horas, como por exemplo eu acabei de ver ali, já tem uma galinha morta ali dentro. Que nós vimos. Exatamente. Tá? Eu não posso fazer nenhum tipo de afirmação em relação a isso, se um fenômeno tem ligação com outro ou não, porque eu vou precisar justamente de um laudo veterinário, de uma análise de amostra de tecido, de sangue desses animais, para que a gente possa separar justamente o joio do trigo. Se tem alguma relação com o fenômeno ou não. Eu não vou me precipitar dizendo que tem. A suspeita existe, tá? O que pode ter acontecido aqui, na sua opinião? Bom, vamos descartar qualquer tipo de patologia viária, qualquer tipo de doença que tenha influenciado essas aves. Vamos então colocar o seguinte, a partir do momento que esse objeto pousou, tá? Ele pode ter criado algum tipo de distúrbio eletromagnético, deixado algum resíduo radioativo, tá? E que possa ter influenciado na mortalidade dessas galinhas. Mas eu não estou dizendo que isso aconteceu. Há a suspeita, correto? E eu acho que pelos depoimentos que você já adquiriu aqui no sítio de outras pessoas, o fenômeno não é a primeira vez que acontece e agora é uma suspeita com o pesquisador, mais pessoal do que pesquisador. Esse fenômeno vai continuar aparecendo e é por isso que eu vou plantar, né, um ponto aqui avançado de pesquisa aos finais de semana, durante a semana quando eu puder, tentar dobrar aqui à noite e ver o que realmente está acontecendo. Eu gostaria até de acompanhar e a gente fazer um plantão noturno.
Vamos fazer, a hora que vocês quiserem. Espalhar câmeras em pontos, na alta de montanhas e cobrir essa área aqui com câmeras. Exatamente. Hoje existe muita pesquisa teórica. O que a ufologia está precisando aqui nesse momento são os pesquisadores de campo. Vendo a imagem do momento que chega, porque parece que é um farol muito forte. Olha, eu calculei, tá? Aproximadamente um objeto de forma discoidal de 5 a 7 metros de diâmetro, que pousou ali naquela vez, ano passado aqui, certo? Eu não tenho outras imagens. Infelizmente o Evaldo não tinha uma outra câmera que pudesse ser a contraprova disso tudo, né? Inclusive eu tenho recebido muitas mensagens no meu e-mail, no Facebook, pessoas assim que não têm o menor conhecimento de causa do assunto, dando opiniões, coisas totalmente absurdas, né? A gente respeita até o ceticismo, mas o que a gente não pode de repente permitir, o que eu estou preocupado com o Evaldo quando estiver aqui com... Porque aqui são pessoas sérias, não tem Exatamente. Sérias e simples, que não tem o porquê nem aparecer em televisão e nem criar uma situação aí ilusória para eu estar aqui. Exatamente, eles não precisam disso. São pessoas boníssimas, entende? De uma honestidade, de um caráter. Sim. E, inclusive, eu me preocupo não apenas estar aqui com o pesquisador de campo, mas está dando um apoio psicológico, porque o seu Evaldo está assustado. Percebo. Está muito Orlando, assustado. o que aconteceu nesse local? A luz para você mostra o que? Narre na sua cabeça, que já está decorada. Para e passa o momento que chega, o tempo. Parece que é uma silhueta de alguém se mexendo. Parece até um moleque magro. Olha, é justamente isso que a gente percebe. Uma silhueta de alguém ou de alguma coisa por cima. Mas antes dessa silhueta, quando você vê as imagens slow motion desse objeto, parte um pequeno objeto. Ele é quase que imperceptível. Ele tem que ser muita observação, entre 7 e 8 minutos. Esse objeto ele parte na direção desta casa aqui em obra. Lá, ele passa. Exatamente. Mas quase um pouco antes do objeto decolar, volta não esse pequeno objeto, volta um tipo de uma sonda, alguma coisa meio gasosa ou ionizada vindo, rastreando o chão, como se estivesse lá dentro da casa. Vê alguma coisa lá dentro e volta em direção ao objeto. E quando essa silhueta novamente se apresenta, e o que vai acontecer? Pouco depois ela se recolhe e esse objeto decola e realmente parte nessa direção aqui. Ele sobe para lá, onde estão, inclusive, onde estão os urubus. E ele vem aqui por trás dessa mangueira aqui atrás. Então ele faz um tipo de um voo, até que eu diria um voo um tanto quanto perigoso, né? E que pousa bem aqui. E é muito rápido. Orlando, por que uma nave, se é que ela existe, estaria num terreno tão simples, numa propriedade tão simples, numa zona rural, com pessoas tão simples, porque aqui não há nada, não há uma lagoa, não há um campo grande, gigantesco, geralmente. Aliás, veja agora as imagens que correm, principalmente lá fora, daquelas marcas que aparecem em canaviais. Círculos ingleses. Os círculos ingleses que, inclusive, estão acontecendo muito no sul do Brasil, né? E eu, inclusive, conversando com o editor da revista UFO, o Gevoer, e eu estava conversando, o Gevoer, você percebe, ele vai até o local, ele fotografa, ele faz uma matéria bem interessante na revista sobre isso, não era a primeira. E poucas semanas depois vem aquele desastre ambiental em Santa Catarina, naquelas regiões justamente com as chuvas onde apareceram os círculos. Veja os círculos, não somente em Santa Catarina, mas pelo mundo, que dizem que são naves. Veja. As imagens que nós vimos impressionam, Orlando. Com certeza, né? Isso hoje em dia é uma coisa muito explorada pela ufologia. É óbvio que alguém está tentando mandar algum tipo de mensagem, algum sinal, algum significado muito importante para a humanidade. Orlando, vem cá. Essa nave teria, mostra para mim, onde que ela teria parado aqui? Não, ela parou um pouquinho mais ali atrás, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui a câmera aqui, ela pega apenas um lado, né? Uma meia banda do objeto. E mais ou menos parou aqui, nessa situação aqui, nesse momento. Parou. A câmera pega
essa parte da imagem. É um foco de luz com paralelo. É, forma discoidal, você vê uma forma assim, meio de semidiscoidal aqui, sendo capaz do objeto, né, estava para cá, e acontece todo o fenômeno do ser, supostamente o ser aparecendo, o pequeno veículo indo para lá, uma coisa mínima, e volta na sonda em forma gasosa, e pouco tempo depois ele levanta, só voos aqui e vai nessa direção. Tá? E para você esse vídeo é real, então? Eu creio que sim, é real. Eu já examinei, várias outras pessoas também examinaram. Há ainda algum tipo de ceticismo ou pessoas que dão opiniões que não têm preparo, conhecimento para nada para afirmar o que está afirmando. E eu, acima de tudo aqui, como profissional, com seriedade, o Evaldo e a Conceição não estão brincando. Eu acho que ninguém vê aqui neles essa intenção de prevalecer. Outro ponto importante do vídeo que você pode falar pra gente. Olha, eu acho que o que mais choca não é nem tanto a silhueta da criatura, porque muita contestação poderia estar em cima disso. O que reforça a existência desse fenômeno aqui é justamente quando a sonda volta. Tá? Que ela volta mais ou menos por esse lado aqui e com certeza ela volta novamente para o interior da nave. Isso aí é que eu digo assim, que é a prova dos 9 em relação a favor positivo desse caso. Para mim a luz me impressiona mais na hora que ela vai embora do que quando chega. Para mim. Com certeza, porque justamente no final é que você vê o veículo todo, né? Você vê toda a forma desse veículo. É incrível o mistério que pode ter acontecido nesse quintal tão simples, nessa propriedade tão simples, com pessoas tão simples. E por quê? Vocês viram o relato daquele homem que já teria visto essas luzes antes, viu há pouco tempo atrás, alguns meses atrás. Então, é muito forte essas luzes nessa região que vocês estão vendo. Vira para mim aqui, Chico, por favor. Muito. Algum fenômeno acontece aqui, que eu não sei o que é, independente dessa luz. Como lá em Araçariguama, que nós já fomos lá. As mesmas luzes lá em Araçariguama. Olha, aqui não apenas aqui na região de Queimados, na Baixada Fluminense toda ocorre isso. Aqui nós estamos próximos do vulcão de Nova Iguaçu, onde existem centenas e centenas de relatos de testemunhos, inclusive uma pesquisadora da revista UFA, a doutora Gilda Moura, que é especializada em assuntos justamente de contatos, né, seres humanos com alienígenas, que ela já passou por uma experiência aqui na Via Dutra, próxima aqui ao vulcão, com um desses objetos. E ela relata o quê? Ela relata que viu esses objetos, tá? Como todas as outras pessoas. Agora, cabe lembrar que nós estamos numa área de quê? Onde há a ponte aérea, a linha dos aviões nacionais e internacionais que descem no aeroporto Jobim, Tom Jobim. Esses pilotos já podem ter visto muita coisa. Com certeza. Você que é piloto, você sabe disso. Você já deve ter visto muita coisa. Aliás, sem a sua identificação, você que é piloto, está me assistindo, copiloto, se um dia quiser dar uma entrevista para mim, entre em contato comigo, você não vai ser identificado, porque o relato deles é muito importante. Olha, até para concluir isso aqui, eu já digo para as pessoas, você não tem que ter medo, não tenha medo de se expor. Existe uma portaria da Aeronáutica 551 GC3 de 19 de agosto de 2010, em que a própria Força Aérea Brasileira admite a existência do fenômeno. Por que a luz é tão forte assim? O tipo de propulsão deve provavelmente trabalhar com algum campo eletromagnético. Tá? Isso, a tecnologia deles é uma coisa que já está tema de laboratórios, temas de físicos quânticos, que já trabalham em cima desses fenômenos, né? E já existem algumas formas de respostas. O que eles vieram fazer aqui? Não sei te dizer. É muito difícil. Eu poderia ficar aqui um dia todo com você, montando hipóteses piramidais, tá? Agora, o que está em questão aqui é que o fenômeno existiu. Há algum interesse. A ufologia costuma dizer que casos como esse são chamados casuísticos. É o acaso, casuístico, mais um caso que ocorreu. Talvez na nossa concepção ainda limitada do que vem a ser o universo, seja apenas um caso. Mas com certeza, se eles pousaram aqui, pousaram com algum objetivo. E o que nós tentamos agora é justamente compreender, né, esses objetivos deles, que muitas vezes são sorrateiros, né, ocorrem durante a noite, não ocorrem diante dos nossos olhos ou diante de peritos e pesquisadores. Embora o fenômeno UFO ele seja global e já esteja sendo visto por milhões e milhões de pessoas do mundo todo. Eles vão voltar? Eu vou me preparar para essa oportunidade aqui.
eu estou aqui no estúdio com o ufólogo Paulo Aníbal, que também analisou as imagens. Paulo, há quanto tempo você trabalha e estuda essas imagens, ETs, naves e tudo mais? Obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde. Pelo menos há 27 anos que a gente atua nessa situação relacionada com essas coisas. Você viu a imagem na íntegra? São 180 segundos que ela tem na íntegra, ou seja, quase 3 minutos. Tá. E pela tua experiência, pelo que você já viu, e a gente tem que ser sincero com o telespectador, essa imagem para você é uma imagem que pode se levar a crer que aconteceu algum fenômeno extraterrestre, que não vou nem afirmar que foi uma nave, que é muito forte isso. Você como ufólogo, essa imagem, ela se aproxima da verdade do que vocês estão acostumados a ver? Primeiramente, vamos esclarecer. Esta filmagem não é nenhuma fraude digital. Isto é, não houve montagem. Não houve? Não houve montagem. Como que você afirma isso? Pela análise que a gente teve atentamente nos frames do vídeo desses 180 segundos. Por isso que estou trabalhando com 2 frentes de investigação. E por isso que estamos indo a campo para a região de Queimados para verificar essas 2 frentes. Essa imagem para você, ela se aproxima do que vocês ufólogos pode ter sido aí um fenômeno de disco voador, alguma coisa, ou não? Olha, uma das frentes de investigação que estou atuando é que essa imagem pode ser um OVNI de pequenas proporções. Porém, afirmar que é extraterrestre, qual a origem dele, eu já estou sendo leviando. Não podemos afirmar nada disso. Porque, a princípio, trabalhei numa falha do LED da câmera. O que é isso? Todas essas câmeras de vigilância têm LEDs que enviam no infravermelho, que apitam. Depois vou mostrar com detalhe nessa imagem por que a gente descartou isso. Porque há mais ou menos por volta de quase 140 segundos dessa filmagem eu descartei isso. Depois eu mostro por quê. Então, nesse aspecto, não posso considerar. A segunda frente de investigação, que é importante também, que há a possibilidade de alguém ter feito isso, mecanicamente, usando um objeto luminoso próximo na lateral esquerda dessa câmera. Não estou dizendo que é isso. Como a gente tem informação de testemunha... Olha, Paulo, eu só posso... Não é isso. Não querendo te interromper, já te interrompendo, eu só posso dizer uma coisa. Essas pessoas do sítio, elas são muito simples. É aí que eu vou entrar aí. Elas não seriam... Eu estive lá. Elas seriam incapazes de produzir um efeito de luz para... É aí que eu vou entrar. Como eu sei de uma testemunha ocular, vizinha do sítio do seu Adilson, que parece que... onde também parece que mora o seu João Tudo, viu um objeto extremamente luminoso que ofuscou o olho. A pessoa não conseguiu fixar o olho no objeto. É um dos motivos pela qual a gente está indo para lá. Porque existe num processo de investigação, no bojo, a gente tem que considerar principalmente a prova testemunhal. Por isso que estamos trabalhando com essas 2 vertentes. Pode ser um objeto, porém é de pequenas proporções. Vou falar por quê. E discordo também do meu colega, que ele falou muito bem, parabéns a ele, que ele tenha pousado. Não pousou. Não pousou? Não pousou. Por quê? Porque depois na análise da imagem que a gente vai mostrar aqui no visor, eu mostro que esse objeto de pequenas proporções estava... A gente tem que considerar a angulação que estava a câmera instalada na parede, porque essa câmera de vigilância está vigiando a propriedade, o solo, não o céu. Então tem uma inclinação para baixo. Mas e a forma que a luz sai? E a forma no final quando a luz vai embora? Agora tem um momento que a gente vai mostrar que existe uma luz intermitente na parte de cima desse objeto à esquerda. Aqui não está mostrando. Antes, vários segundos antes dessa parte, desse frame. E que pisca em cima. E alguns segundos depois, esse objeto faz um voo ascendente para cima e uma curva para a direita. Sei. Ele não estava pousado no chão. Bem, é o seguinte, olha, eu vou falar agora por telefone. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mas infelizmente ele não pôde vir pessoalmente. Mas eu pedi ao meu diretor, ele atendeu, que a gente colocasse esse perito forense, o senhor Maurício Decunto, que é especialista em áudio, vídeo e imagem. Senhor Maurício, o senhor me ouve bem? Boa tarde. Boa tarde.
Senhor Maurício, primeiro, obrigado por o senhor estar participando aqui do meu programa. O senhor é um especialista em imagens há quanto tempo? Eu mexo com imagens desde os meus 14, 15 anos. Hoje eu tenho quase 56 anos e trabalhei com um laboratório fotográfico, trabalhei como fotógrafo, isso desde adolescente, e sou um acadêmico, sempre estudei muito vídeo, áudio e imagens, e me torna hoje um bom conhecedor do assunto. Maurício, eu ouvi de tudo, dos telespectadores e, enfim, das pessoas que eu encontrei depois que essa matéria foi pro ar, algumas acreditando que pode ser um objeto não identificado, outras falaram o seguinte, pode ser um inseto na câmera, pode ser uma consequência da luz do LED, enfim. Qual a explicação que o senhor tem para essa imagem que levantou uma polêmica a ufólogos e não ufólogos no estado do Rio de Janeiro e agora aqui em São Paulo? Para o senhor, essa imagem é o quê? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que é uma análise do vídeo que eu recebi. Não estou em momento algum querendo analisar o fato de ter existido um fenômeno ou não na região. A análise é apenas desse vídeo. Eu queria também cumprimentar o ufólogo Paulo, que está aqui. Obrigado. Também. E é uma análise puramente do vídeo. Então, em primeiro lugar, a imagem, ela tem... a imagem é de uma câmera filmando um monitor. Então, existe uma interferência natural chamada moiré, que é a interferência que existe quando se filma alguma coisa que tenha linhas ou quadriculados, muito comum de aparecer em situações televisivas. Isso dificulta um pouco a análise também. Agora, é importante ver que a imagem, quando essa luz não está, ela tem uma mínima qualidade, uma imagem noturna, provavelmente de uma câmera infravermelha. E a maioria das câmeras infravermelhas que existem no mercado, elas têm iluminação infravermelha por meio de LEDs. Então, essa luz é invisível ao olho humano, mas ela é extremamente importante para a iluminação do local, para poder ter a visão noturna. Logo no início, um pouco antes de aparecer essa imagem muito clara do lado esquerdo do vídeo, aparece um risco, algum objeto voando de pequenas proporções, que vem do canto superior direito da tela ao canto inferior esquerdo da tela. Pelo fato dessa câmera ter, pela iluminação, uma grande luminosidade do ponto de vista infravermelho, qualquer objeto que aparece em frente à câmera reflete essa luz infravermelha com grande facilidade, principalmente se for um objeto fosco ou claro. Pode ser um inseto que estivesse passando por ali. Instantes depois, alguns segundos depois, aparece um objeto em frente à lente. Em relação à minha análise sobre esse vídeo, como eu recebo imagens de câmera de vigilância ao redor de 3 a 4 por semana, nos últimos pelo menos 12 anos, eu acabo, por estatística, identificando até com uma certa facilidade que se trata de um objeto que se fixou à lente da câmera, iluminada pelos LEDs. Então, isso pode ser tanto folha, um pedaço de papel, pode ser um inseto que ficou travado ali, um objeto qualquer, né? Seja ele animado ou não. E esse halo à direita que se forma, muito provavelmente é um reflexo. Pode ser uma microgota d'água que, com a reflexão da luz infravermelha, tem esse brilho curvado. E ainda existe um reflexo que ocorre dentro da lente da câmera, que é facilmente visto quando você pega uma câmera qualquer e aponta, não
diretamente ao Sol, mais próximo na direção do Sol, então existe aquela formação de halos circulares, que são reflexos internos dentro da lente. E esse objeto, muito provavelmente, após alguns minutos, ou ele cai ou é levado pelo vento. Para mim, isso é muito claro. Agora, isso não invalida a possibilidade de ter acontecido qualquer tipo de efeito luminoso na região visto por seres humanos. Não estou querendo entrar nesse mérito. Apenas a imagem, para mim, é claríssima, extremamente clara, de ser um objeto de proporções pequenas, que se fixou à frente da câmera e que depois ela fez um pequeno giro, né? Talvez também pelo próprio vento, se destacou da câmera e foi levada pelo vento da mesma forma. E existe também um outro elemento que apareceu nas imagens, que parece uma bolha que se desloca verticalmente, eu não me recordo agora se de baixo para cima ou de cima para baixo, que muito provavelmente também pode ser devido a uma gota de orvalho, ou pode ser alguma coisa até escorrendo na frente da lente. Mas para mim não tenho nenhuma dúvida que se trata de um objeto de proporções pequenas que se fixou a lente. Só a palavra é sua agora. Bem, senhor Maurício, eu quero agradecer, quero dizer que eu lhe respeito, embora possa discordar de técnicos, enfim, mas eu não seria tolo de falar que a sua explicação ela tem lógica. Claro que tem. E se não tivesse, falaria, não, senhor Maurício, não tem nenhuma lógica o que o senhor está falando, mas tem uma grande lógica o que o senhor está falando, sim. Eu quero agradecer a sua participação e, Paulo, você, o que você achou para finalizar? E até em respeito ao telespectador, que nós estamos analisando essa imagem, você concorda com o senhor Maurício ou discorda? Não, concordo em parte com ele e eu parabenizo pela análise. Porém, como eu tive acesso à íntegra da filmagem, é que eu tinha que passar para mostrar para o telespectador. Há um detalhe aí, nesse objeto à esquerda, ele tem uma luz intermitente na parte superior dele, que acho que é por volta de 115 segundos dessa filmagem. Eu tinha que mostrar que, na verdade, que vai para cima e para baixo. Pelo visor aqui, não dá para ver direito, mas a gente ampliando o frame no computador, com o programa de imagem adequado, a gente vê uma luz subindo, como se fosse uma pequena antena, de cima para baixo, em cima desse objeto. Eu pediria para que a produção pudesse mostrar esse trecho dessa filmagem. E isso mostrou o que para você, para finalizar? Que eu descartaria, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, grudado na lente. Um inseto, por exemplo. Esse da esquerda eu descarto como inseto, não há como. Bem, gente, olha, essa discussão vai longe. Se eu ficasse aqui, eu fico 2, 3 programas. Agora, o que me chamou a atenção, essa luz, sim. Eu espero que depois que você voltar, Paulo, vamos fazer o seguinte. Certo. Você vai para o Rio de Janeiro para analisar isso aí. Certo. Depois que você voltar, você está convidado para estar aqui comigo de novo para fazer essa análise. Como okay? A gente é um pesquisador científico de campo, na ufologia não se pode abrir mão da pesquisa de campo, da apuração, da investigação do local. E isso é mais importante até que analisar a própria filmagem. Porque nós sabemos de ter 2 testemunhas oculares que viram esse objeto ofuscando os seus olhos, que atuaram na região. E às vezes um objeto com uma luz muito intensa pode realmente matar a galinha de susto. Já vi em casos de propriedades um relâmpago, a luz do relâmpago à noite matar a galinha com susto. Isto é, para matar alguns animais de susto é porque algo aconteceu. A gente tem que apurar isso a campo. Não Paulo, se pode abrir mão disso. Você está, por favor, intimado a voltar aqui depois que você voltar do estado do Rio, ok? Obrigado pela sua participação. Obrigado. Senhor Maurício, está me ouvindo ainda? Já foi. Senhor Maurício, a sua lógica tem lógica. Tem explicação, mas alguma coisa aconteceu lá. E essas luzes? Esses moradores, você viu que lá? Mas é que ele falou, ele não quer discutir as luzes, né? Mas enfim, respeito ao telespectador, para a gente não ficar só com um lado só aí da notícia.